Olá, eu sou Ken Jogar e eu estarei apresentando agora o trabalho final de rede sobre roteamento. O trabalho final consistia inicialmente em montar uma topologia de uma rede, ou seja, um padrão na qual o meio da rede esteja conectado a computadores e outros componentes da rede. Para este trabalho, decidimos utilizar 100 roteadores, executando na seguinte imagem. Como podemos observar na imagem, consideramos esse seguinte espelho. De todo o preço privado para os roteadores, ele possui um custo 5. Do roteador 1 ao roteador 3, o custo 6. Do roteador 2 ao 3, o custo 1. Do 3 ao 6, o custo 8. Do 6 ao 4, o custo 7. E por último, do roteador 6 ao 5, o custo 4. A partir dessa topologia, aplicamos o algoritmo de estado de enlace, o algoritmo de Dijkstra. Esse algoritmo é capaz de solucionar o problema de caminho mínimo, possuindo um tempo computacional de O, A mais V log de V, onde V é o número de vértices e A é o número de arestas. Ele é bastante simples e com um bom nível de performance, porém funciona corretamente em casos de grafo com aresta não negativa. Resumindo, o algoritmo de Dijkstra ele escolhe um vértice com uma raiz de busca, assim o algoritmo calcula o custo mínimo deste vértice para ter mais vértices do grafo. A sua funcionalidade de maneira bem resumida é ele começando partindo de uma estimativa inicial para o custo mínimo e vai consecutivamente ajustando essa estimativa. Ele considera que um vértice estará fechado quando já tiver sido obtido um caminho de custo mínimo do vértice tomado como raiz da busca até ele. Caso contrário, ele é dito estar aberto. Para estudo da geração dessa tabela, pegamos a nossa topologia da rede e transformamos ela num grafo, gerando essa seguinte imagem. A partir dessa imagem, seguimos o seguinte passo. Partimos como ponto de referência o roteador 1, ou seja, o R1, e seguimos ele ficando vendo todo o caminho que ele vai percorrer. No caso, o caminho para ele é o R3 e não vamos considerar o ponto I92.168.1.0, pois já é uma rede IP conectada a ele. Partindo para o passo 2, como já verificamos todo de R1 e ele é o mínimo dele mesmo, então agora verificamos de R3. Partindo de R3, vemos um caminho para R2 e R6. E percebemos que o R3 possui o caminho mínimo de 6, partindo de R1. Agora, para o passo 3, vamos analisar o menor caminho de R3, que encontramos foi o R2. O R2 ele possui o resultado 7R3. Então verificamos qual é o outro passo que ele possui, que é 192.168.2. Enquanto ainda mantemos o nosso R6 com o valor 14. Indo agora para o passo 4, procuramos o nosso mínimo novamente na tabela, e nosso mínimo encontrado foi o 12R2. Como ele não possui mais nenhum caminho possível, então ele é o mínimo de si mesmo, ou seja, até o caminho para 192.168.2.0 é o próprio DOC. Seguindo agora para o passo 5, verificamos novamente na tabela qual é o menor valor. O menor valor encontrado agora foi o 14 em R6. Ele é o valor mínimo dele, então partimos agora para vermos qual é o outro caminho possível, o R4 e o R5, resultando em respectivamente 21 e 18. Agora, para o passo 6, verificamos qual é o menor caminho encontrado, atualmente é o 18, então no 18 no R5, então ficamos o valor no 18 no R5, verificamos qual outro caminho possível que ele vai passar, no caso ele vai passar pelo outro IP, 192.168.5.0, resultando em 23, baseado no seu custo. Passando agora para o passo 7, o menor caminho encontrado agora é o 21 no R4. E outro caminho que ele vai passar agora é para a rede IP 192.168.5.0, resultando em 23. O menor caminho possível agora é o 23 na 192.168.5.0. Como ele já é a final e ele é o menor, logo ficamos com 23. E por último, a rede IP final com a ponto 4, resultando em 26. Aqui gerando essa tabela final de Dijkstra, resultando todo o passo do caminho mínimo possível partindo como ponto de referência com o R1. Ou seja, como exemplo, do R1 para o R2, o resultado seria 7. Do R1 para o R6, o caminho mínimo era 14. Enquanto do R1 para o último elemento da tabela, o 92.168.5, seria 23. Olá, eu sou a Isabela
e falarei sobre o segundo tópico, implementação do AD definido. A segunda parte do trabalho consistia em implementar a nossa topologia de redes definida anteriormente. A estrutura topológica de uma rede pode ser descrita tanto fisicamente quanto logicamente. A topologia física representa como as redes estão conectadas, layout físico, e o meio de conexão dos dispositivos de redes, nós ou nodos. Essa etapa é descrita como domínios de colisão e seus enlaces. A topologia lógica refere-se à maneira como sinais agem sobre os meios de rede, ou à maneira como os dados são transmitidos através da rede a partir de um dispositivo para o outro, sem ter em conta a interligação física dos dispositivos. Nessa parte, definimos o endereçamento IP das redes e das interfaces dos nós, bem como as máscaras de subredes escolhidas. E por último, configuramos todos os roteadores com o protocolo OSPF, um protocolo de roteamento do tipo link state, que envia avisos sobre o estado da conexão a todos os outros roteadores em uma mesma área hierárquica. Ao mesmo tempo em que o roteador OSPF acumula informações sobre o estado do link, como as interfaces ligadas, a métrica utilizada e outras variáveis, esse protocolo usa o algoritmo SPF para calcular a menor rota para cada nó, gerando os seguintes roteadores com suas respectivas configurações, a partir do comando host, demonstrando as respectivas possíveis rotas de cada roteador. Agora, iremos demonstrar o funcionamento de todos os roteadores. Olá, eu sou o Matheus Santos e irei agora apresentar a terceira parte. Por último aqui, a gente vai apresentar a tabela de roteamento gerada a partir do roteador 1 para fazermos uma análise entre a tabela de route gerada pelo NetKit e a nossa tabela do algoritmo de Daskra. Conseguimos notar que realmente os resultados esperados batem comparando as duas tabelas. Comparando o destino dos IPs e na tabela do R1 e as suas métricas, a gente verifica que cada uma bate na tabela de Daskra. Por exemplo, se verificarmos o IP de 10.0.0.8 com a origem do gateway 10.0.0.2, a gente verifica uma métrica de 14, que isso justamente é o caminho que ele tem para chegar no roteador R6, onde se a gente verificar a coluna no final, ele tem ali como 14. Outro exemplo é o caminho que o R1 tem até o roteador R4, onde na tabela de Daskra a gente percebe que o menor caminho de R1 para o roteador R4 é 21. E na tabela do route conseguimos notar o mesmo resultado, onde na linha do IP 10.0.0.12 possui uma métrica de 21, o que bate com os resultados. Assim para os outros caminhos dos endereços do ponto 4, dos endereços do ponto 16. E agora, utilizando a ferramenta Traceroute para mostrar o caminho de R1 para os demais nós da rede. Por exemplo, quando utilizamos o Traceroute no endereço de IP 10.0.0.10, a gente verifica os pacotes e os MS das rotas do endereço
que ele percorre, que nada mais é do que o 10.0.0.2 e depois, por final, o 10.0.0.10. E nós conseguimos verificar os MS que decorrem de lá. Assim como utilizando para o traceroute do 10.0.0.13. Aí ele mostra os 3 caminhos que ele passa. Onde ele passa pelo caminho do 10.0.0.2, depois do 10.0.0.10 e por final ele chega no caminho 10.0.0.3. A gente também tem o traceroute que a gente faz para o endereço de IP do 192.68.4.1, né? Que ele passa também pelos mesmos caminhos, né? Que é o 10.0.0.10 e o 10.0.0.2, que aí ele por final ele chega na rota final, que é essa rota final que é 192.68.4.1, chegando no outro cliente lá. Assim como no trabalho anterior, o grupo novamente se reuniu utilizando a ferramenta Discord. E graças à ferramenta de compartilhamento de tela, um dos membros ficou responsável por instalar o programa e gerar os comandos enquanto os outros 2 membros do grupo acompanhavam e interpretavam os resultados obtidos conforme a requisição dos exercícios, sempre sugerindo possíveis conclusões. Utilizando a ferramenta Drawwheel, 2 membros foram responsáveis por esquematizar a topologia de rede, juntamente com seus respectivos IPs e máscaras de redes, enquanto o outro utilizava a máquina virtual para programar um esquema elaborado. Desse modo, conseguimos agilidade durante o processo. Após a coleta de resultados, o grupo se reuniu novamente para responder as questões utilizando os conhecimentos adquiridos durante as aulas do professor Kimura e as fontes bibliográficas, concluindo depois com a gravação deste vídeo, onde cada um colaborou explicando uma parte do trabalho. E por final, a autoavaliação. Por ser um trabalho teórico, foi necessário que todos os membros do grupo estivessem presentes durante as discussões dos resultados, acompanhados com as fontes bibliográficas da disciplina. Durante o procedimento de instalação do Netkit NG, o grupo teve um pouco de dificuldade, devido à máquina virtual não ter algumas bibliotecas necessárias. Desse modo, o grupo teve que procurar os requisitos necessários para sua instalação e instalá-las. A escolha de uma topologia de rede foi criada de maneira que pudesse ser satisfatória e simples para a resolução do problema. De acordo com a videoaula sobre o emulador Netkit NG mais OSPF, foi possível seguir as instruções e aplicá-las de maneira satisfatória, conforme o nosso conhecimento e aprendizado adquirido no decorrer das aulas.